Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na formação anterior tivemos a oportunidade de analisar um pouco mais o que é o magistério da Igreja. Vimos também que Cristo fundou esta Igreja. E nós sabemos que Cristo é aquele que leva à plenitude a revelação trazida por Deus a cada um de nós, começada com o povo da primeira aliança e chegada à consumação em Cristo. Cristo revela todo o necessário para a nossa salvação. A revelação está plena e cumprida. Tudo está consumado, disse ele no madeiro da cruz, selando aquela salvação prometida desde a antiga aliança. No entanto, vimos também que Cristo subiu ao céu e que em Pentecostes, depois do derramamento do Espírito, é da Igreja o papel de ser a continuadora da missão trazida por Cristo. É justamente ao longo da história e dos séculos que esta instituição fundada por Cristo permanece anunciando a boa nova que ele trouxe. Portanto, a tradição da Igreja que nós vamos falar hoje, brevemente, é todo o conjunto do anúncio desta revelação ao longo da história. A Igreja tão somente anuncia aquilo que Cristo anunciou. A Igreja, claro, aprofunda através da teologia, através da sua pregação, através dos seus documentos, através da Sagrada Escritura, tudo aquilo que foi revelado e que está plenamente contido no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa tradição, ao longo da história, foi se desenrolando e se desenvolvendo. E houve uma certa distinção entre tradição e Escritura. Porque a Escritura é a tradição posta por escrito dentro daqueles escritos apostólicos que a Igreja discerniu como inspirados. Falaremos sobre eles na próxima formação. Podemos pegar o nosso catecismo para ver um pouco mais hoje sobre a tradição da nossa Igreja. Parágrafo 74 do Catecismo da Igreja Católica diz para nós assim: Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até as extremidades do mundo. Deus dispôs, com suma benignidade, que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecesse sempre íntegra e fosse transmitida a todas as gerações. Temos aqui já um indício da importância da tradição para cada um de nós. A tradição é esta contínua ação da Igreja de proclamar a salvação que Cristo nos trouxe. Uma vez que Cristo sobe ao céu, portanto, na história, quem é aquela que continua proclamando a salvação que Cristo trouxe é a Igreja. E é nesta tradição que foi sendo costurada e desenvolvida ao longo da história que está justamente o tema que estamos tratando hoje. Parágrafo do Catecismo da Igreja, 77. Para que o Evangelho se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, e eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Já vemos aqui uma profunda ligação entre a tradição e o magistério. Uma vez que os apóstolos começaram a morrer, como nós já falamos na formação anterior, foi necessário ordenar os bispos e depois ordenar os seus colaboradores, que são os sacerdotes. E é justamente neste papel de magistério que a tradição vai sendo anunciada ao longo dos séculos até a consumação dos tempos, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Podemos seguir, parágrafo 78. Esta transmissão viva, realizada no Espírito, é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é,
tudo o que ela crê. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da Igreja crente e orante. Então é justamente, esta transmissão viva realizada pelo Espírito ao longo da história, distinta das Escrituras, que a Igreja chama de tradição. A Igreja Católica, como já foi dito, não é a Igreja apenas do livro. A Sagrada Escritura é fruto desta tradição. A Igreja começou com uma pregação oral, com uma tradição oral, e ela não se extinguiu quando foi compilada e discernidas os livros que eram canônicos e que depois acabou se tornando a Bíblia que temos hoje. Esta tradição não parou, esta tradição continua. Temos uma infinidade de outros documentos extra-bíblicos que são, claro, com peso, que possuem, claro, autoridade dentro daquilo que nós chamamos tradição, que nos ajudam a entender as Escrituras, que nos ajudam a aprofundar as Escrituras, e é justamente o papel dos nossos pastores articular, planejar e continuar anunciando esta grande graça que nós temos. Parágrafo 79 segue. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo, por seu Verbo, que é Jesus, no Espírito Santo, permanece presente e atuante na Igreja. O Deus que outrora falou também, o Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa de seu Filho dileto, que é justamente a Igreja, e o Espírito Santo, pelo qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através dela no mundo, leva aos crentes a verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Para encerrarmos então, resumidamente, a tradição é o conjunto do anúncio vivo deste Evangelho, de toda a revelação, distinto das Escrituras. As Escrituras foi aquilo que a Igreja discerniu dentro de todos os documentos que foram escritos, que eram inspirados. Compilou e transformou naquilo que nós temos como Sagrada Escritura. Quem fez isso foi a Igreja Católica. A Igreja Católica é a mãe das Sagradas Escrituras, porque ela, ao longo da história, discerniu que seria necessário ter um livro sagrado e, com isso, compilou aquilo que é a nossa Bíblia Sagrada. No entanto, ela não apenas reside nela, aliás, melhor dizendo, toda a revelação. Toda a revelação está contida nela, mas está também para além dela, naquilo que nós chamamos tradição. Na próxima formação veremos como que acontece, como acontece esse processo, de intercâmbio entre tradição e entre escrituras, tendo sempre como pano de fundo o magistério, porque está no magistério a autoridade para interpretar e transmitir a tradição enquanto oral e a tradição enquanto escrita, seja ela bíblica ou extra-bíblica. Deus abençoe, até a próxima.